Os melhores filmes de 2023. Essa aqui é a minha humilde lista daqueles 10 que pra mim foram os melhores filmes do ano. 2023, no geral, foi um ano muito bom pro cinema. A gente teve bons espécimes em todos os gêneros. Terror, ação, suspense, drama e até comédia, gênero que eu não sou muito chegado. Mas principalmente foi um excelente ano para filmes históricos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Em 10º lugar, Velozes e Furiosos 10. Vocês vão falar assim, o quê? Numa lista de melhores do ano, o cara me coloca Velozes e Furiosos? Eu vou sair desse vídeo agora. Mas, gente, eu sou fã da franquia. Eu adoro o exagero, adoro a falta de noção, adoro a falta de ser crível, de coesão de tudo. Eu me divirto horrores com essa franquia. E desde o 7º filme eu não tinha sentimentos tão aflorados por um dos capítulos. Já que o 7º, né, foi a despedida do Paul Walker, então eu me emocionei muito naquele filme. E este daqui foi um dos que eu mais me diverti. Principalmente por conta do personagem do Jason Momoa, que faz um vilão pra mim que eu achei sensacional. Então, assim, na minha humilde lista, ele fica em 10º lugar. Em 9º lugar, Super Mario, o filme. Não é a animação de mais qualidade do ano. A gente tem aí Nimona, que eu assisti e gostei bastante, e até mesmo Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu não assisti, mas a crítica amou. Contudo, foi maravilhoso pra mim, que por muitos e muitos anos joguei Super Mario World, ver esse mundo ganhar vida com tantas cores vivas na tela do cinema como foi em abril, quando eu assisti o filme. A parte em que o Mario faz um teste lá com a princesa Peach, ao qual ele tem que pular lá, tem que mostrar força, velocidade. Ali uma ligação tão grande, né, com os jogos de plataforma que eu achei sensacional. Eu assisti o filme dublado em português, então não assisti na sua dublagem original. Não sei se o Chris Pratt foi um bom Mario, mas assim, o desenho em si eu achei sensacional. Foi ótimo ver esses personagens aí que eu tanto conhecia, cada um ali com as suas características, nessa história que eu gostei bastante. Em 8º lugar é A História por Detrás do Logo. Filme aí dirigido pelo Ben Affleck, que vai falar a história, né, da construção aí, da criação do tênis do Michael Jordan pela Nike, como foi aí o acordo que eles fecharam. Eu gostei bastante. Geralmente essas histórias reais, assim, elas são meio truncadas e nem sempre elas funcionam. Mas eu gostei bastante da narrativa do filme, gostei da forma como eles resolveram contar a história, gostei da dinâmica dele, da montagem, dessa coisa mais bem-humorada. E a gente tem ótimas interpretações, como a do Matt Damon, né, que é o personagem principal do filme, e principalmente da Viola Davis, que não tem muito tempo de tela, mas quando ela aparece, como sempre, ela sempre rouba aí a cena pra ela. E foi bem interessante ver um pouquinho aí também da história do Michael Jordan, que eu não conhecia. Sabia quem era, óbvio, mas não conhecia a história dele. Então, vale o 8º lugar. Em 7º lugar, A Morte do Demônio, A Ascensão. E eu posso estar cometendo uma blasfêmia aí com quem é fã da franquia, mas eu realmente não gosto da trilogia original. Essa coisa mais galhofa, mais terri, né, que é terror com comédia, não chama minha atenção. Eu assisti o primeiro filme e nem quis voltar pros demais. Contudo, o filme da franquia lançado em 2013, né, dirigido aí pelo Fede Alvarez, eu gostei bastante. Pra mim, é aterrorizante, tem aquele gore, tem aquele sangue, literalmente uma chuva de sangue. Então eu gosto mais da franquia a partir daí. E este daqui, de 2023, é muito bom também. A atriz, né, que faz uma das protagonistas, que é a mãe ali de todo mundo, que eu esqueci o nome agora, eu achei sensacional. Achei que ela coube perfeitamente pro papel. A gente continua tendo esse gore, tendo esse sangue todo, tendo cenas muito inventivas do terror. E como eu falo, eu nunca mais vou olhar para um ralador de queijo como eu olhava desde que eu assisti esse filme. Então vale bastante o 7º lugar. Em 6º lugar, Os Segredos do Universo, por Aristóteles e Dante. Ai, gente, eu achei a história das bichinhas, mas tão bonitinha. Achei uma coisa tão bem construída, tão bem escrita, em um filme que trata de temas tão pesados, mas ele tratou com uma leveza e com uma delicadeza, que é o filme que eu gostaria de ter assistido na minha adolescência. De quando eu tava aí me descobrindo, de quando eu tava tomando consciência, né, da minha sexualidade, porque é tudo muito real nele. Os medos, as hesitações, né, esse travamento que você sente e ao mesmo tempo esse desejo que você tem de pôr as suas vontades pra fora. E o pânico, né, a histeria que é quando você finalmente as põe, quando você vai lá e se entrega. Porque ali você vai ter a certeza consolidada e cristalizada de algo que você já sabia.
Então pra mim é um filme que me emocionou muito, eu me identifiquei com ele. É um filme pequeno comparado a essas superproduções hollywoodianas, mas que é um dos melhores do ano pra mim. Em quinto lugar, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Sétimo capítulo da franquia aí, já super famosa e consolidada do Tom Cruise. E que pra mim esta sim revoluciona aí o gênero da ação, né? A gente vem desde o terceiro filme tendo filmes maiores, maiores em escala, maiores em ação, maiores da insanidade que o Tom Cruise faz em nome do cinema. E este aqui não é muito longe disso. Eu ainda gosto mais de Protocolo Fantasma, pra vocês terem uma ideia. Esse daqui pra mim não é o melhor filme da franquia. Mas é um dos melhores do ano porque ele sabe, num filme longo, criar uma história ali convincente, inovar um pouquinho de tudo aquilo que a franquia vinha contando, com cenas de ação que não precisa dizer maravilhosas, e mais uma vez as tripolias do Tom Cruise são tamanhas que elas saem até de fora da tela. Vale bastante o quinto lugar. Em quarto lugar, Fale Comigo, Talk to Me. Terrorzaço desse ano. Gostei de tudo no filme. Da história, dos atores, dos personagens, da montagem, da narrativa, da inventividade, né, do seu roteiro. Pra mim, ele dá uma ótima franquia se, obviamente, continuar aí com boas histórias. Aquele instrumento lá que eles utilizam pra fazer as incorporações, entrar em contato com os espíritos, eu achei super curioso, apesar de simples. E o roteiro, ele tem esse traço de originalidade que me faz gostar bastante dele assim. Na parte assustadora, nem tanto, mas ele também tem aquele horror, né? Que é aquelas partes assim que você tenta desviar o olhar, principalmente na possessão ali do garotinho pequeno, que dá aquele frio na barriga. Gostei bastante do filme, merece muito estar neste quarto lugar. E finalmente a gente chegou no top 3. Daqui pra frente, olha, é só filmaço, na minha visão. E em terceiro lugar, a gente tem um filme nacional, o melhor filme nacional deste ano. Nosso Sonho, a História de Claudinho Bochecha. Aqui, mais uma vez, eu vou jogar com a minha emoção, que é o sentimento, né, que este filme fez eu ter. Obviamente, eu conhecia a dupla, né, quando eu era pequenininho, eles cantavam por aí. Sei, né, do fim trágico da dupla, né, que é a morte do Claudinho, mas eu não tinha muitos detalhes sobre a história de nenhum dos dois. E assistir esse filme, ver a história de superação, ver tudo que eles precisaram passar, se provar, principalmente para si mesmos, foi de uma... Ai, não sei, assim, foi de um prazer assistir aquilo, assim, maravilhoso pra mim. Gosto bastante do filme, pretendo revê-lo assim que eu tiver um tempo. Chama muita atenção aí a performance, né, dos dois atores protagonistas, o Lucas Penteado como Claudinho e o Juan Paiva como Bochecha. E o filme tem esse poder de causar essa emoção na gente. Pra mim, tá claro em terceiro lugar. Segundo lugar, Assassinos da Lua das Flores. Obra-prima do Martin Scorsese, que aos 80 anos de idade continua nos presenteando aí com filmaços. E esse daqui não é diferente. Que história, que filme, que critério, que cuidado, que realização o Scorsese faz aqui. Leonardo DiCaprio tá excelente, o Robert De Niro tá excelente, mas é a Lily Gladstone com aquela performance dela super contida, mas super controlada ao mesmo tempo, que ela literalmente incorpora ali, né, a sua personagem, que me arrebatou. Pra mim, a melhor performance de um ator este ano. E assim, o filme é incrível, vale muito as mais de 3 horas de duração que ele tem. Já já ele vai estar em algum streaming, eu pretendo rever, vou tirar uma tarde pra rever o filme, porque assim, é maravilhoso. Eu já sou fã de filmes históricos. Quando você tem um filme histórico feito com a delicadeza, com o comprometimento e com o cuidado que o Scorsese filma aqui, o comprometimento dele com a história foi tão grande que no meio da produção ali do filme, ele decidiu basicamente quase que apagar tudo e começar a escrever a história do zero sobre um outro ponto de vista, que quando você assiste o filme você vê que faz muito mais sentido, que eu achei sensacional. Assim, é um cristalizado segundo lugar e só está em segundo porque o primeiro realmente não teve pra ninguém. É um arrasa quarteirão e a gente vai falar dele agora. Em primeiríssimo lugar, o melhor filme de 2023 pra mim, inacreditavelmente, é do Christopher Nolan. E é claro que eu estou falando de Oppenheimer. Meu Deus do céu, tudo, absolutamente tudo neste filme funciona. Eu lamento tanto não ter visto ele em IMAX da forma como ele foi filmado, mas assim que ele for relançado nos cinemas, ele será, afinal, ele tem 1 bilhão aí de bilheteria pra bater, eu vou correndo lá no IMAX assistir. Porque, assim, é uma obra-prima.
Você vê ali o cuidado do diretor, a vontade que ele tem de contar essa história da melhor forma possível. E você nem liga que tem 3 horas de duração. Pra mim, eu passei 30 minutos ali somente assistindo esse filme. A performance do Cillian Murphy, principalmente, mas de todo o elenco, é incrível. A forma como o Nolan consegue, criando tensão, criando tensão, criando tensão, e focando a sua narrativa no final, nos faz esquecer de que a gente já conhece a história. A gente já sabe que a bomba vai ser construída, que eles vão conseguir construir a bomba. A gente já sabe onde e quando e como a bomba vai ser detonada. A gente já sabe que eles vão conseguir aí atingir o critério deles, e a gente também já sabe todas as consequências que a criação dessa bomba vai causar no mundo até os dias atuais. Mas a gente apaga isso da nossa memória durante aquelas 3 horas, porque você compra tanto a ideia do filme, você embarca tanto, o filme te envolve tanto, que você finge que você não sabe o final. Você finge que você não conhece a história, você só quer ver ali aquela tela e todos aqueles acontecimentos se desenrolando na sua frente. Então assim, o Nolan arrasou, você sabe que eu tenho uma bronca com ele, não gosto muito da filmografia dele, mas aqui eu realmente tenho que admitir que ele se supera num nível que, olha, me falta palavras e adjetivos para poder escrever. Então, gente, esse foi os meus 10 melhores filmes do ano. Foi um ano muito bom, foi um ano cinéfilo, assim, para mim, maravilhoso. Deixem aqui embaixo o top 10, o top 5, o top 3 de vocês. E a gente se encontra aí em 2024.